A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos comemorar os 70 anos do cantor, compositor e violonista Celso Adolfo, que completa 40 anos de carreira e lança o 11º álbum, Pratiano, em homenagem à sua terra natal, São Domingos do Prata, em Minas Gerais. Uma conversa sobre sua trajetória musical, as referências e a amizade com Milton Nascimento, produtor do seu primeiro trabalho. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente vai diretamente para Belo Horizonte para falar com o Celso Adolfo. O Celso Adolfo está comemorando 70 anos de idade e também uma carreira longa que começou em 1968, quando ele ganhou e fez a primeira música dele. Olha, de 68. Então, se for contar tudo aí, deve 54 anos de carreira, né? Mas começou exatamente a carreira oficialmente produzindo 40 anos, né? Vamos dizer assim. Você vai dizendo aí para nós. Bem-vindo, Celso Adolfo, para quem não sabe, cantor, compositor, violonista, está lançando mais um trabalho, né? São 10 discos que ele já lançou e agora está lançando o 11º disco. Bem-vindo, Celso Adolfo. Se eu errei alguma coisa, você já aproveita e corrige tudo agora na abertura. Bem-vindo. Não, acertou tudo. Não, a tarefa está bem cumprida, está direitinho. Vai errar. No começo a gente sempre erra. Mas bem-vindo, Celso. Fala um pouquinho da sua história, legal, né? Está completando 70 anos, firme e forte, com saúde aí em Belo Horizonte, e contar um pouquinho da trajetória sua, da música, né? Sua história. E eu gostei muito. Você mandou um material que você faz um timeline, assim, tá? A linha do tempo, né? As coisas que te impressionaram desde pequeno. E eu também me envolvi nessa, né? Porque nós somos contemporâneos, então eu fui pensando tudo que você estava lá nos anos 60, que te impressionou, se para mim se impressionou também, mas muita coisa coincide, né? Porque somos da mesma geração. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e como é que você, antes de contar a sua história, como é que você está lidando nesse momento tão complicado, né? Que a gente começa fazendo uma avaliação desses últimos 2 anos, que foram traumáticos, né, para todos os músicos, para a arte em geral, para o Brasil, para o mundo, enfim, né? E o artista teve que se virar nesses 2 últimos anos. Esse ano é o ano da transição, né? Estamos em transição e as pessoas estão voltando a fazer os shows ao vivo, que dá um ânimo, né, a todo mundo que estava meio depressivo e tal, né? E eu queria saber como é que você lidou com tudo isso, que avaliação você faz, né? Ainda ainda estamos no processo, né, como eu disse, mas como é que você faz essa avaliação como músico, um homem da cultura, como compositor, cantor? Olha só, a coisa, por um lado, continua normal, porque eu sou um sujeito de ficar dentro de casa, né, de trabalhar em casa, ler, etc. Eu sou um sujeito concentrado, né? Sempre fui discreto e concentrado. Está numa música aí que nós vamos falar dela depois. Vai ser a última. Então, por esse lado, ok, ficar dentro de casa para mim não foi nenhum problema. Mas alguém falar assim que você não pode ir nem na quadra do prédio, isso foi assustador. Isso me apavorou. A segunda coisa, evidentemente, foi não poder trabalhar, né? Não poder ir para o palco. Isso aconteceu com todo mundo. Foi uma tragédia. Isso me puxou o tapete de grana totalmente. O rendimento desapareceu. E aí algumas coisas começaram a aparecer na internet. Todo mundo passou a fazer live, né? Engraçado. Eu já fazia lives, mas assim, no Facebook eu ia assistir um concerto de alguma coisa e fazia uma live no Facebook, quase de brincadeira. Não tinha menor, eu não estava fixado na ideia de que aquilo era uma ferramenta poderosa. Mas fazia de brincadeira, dentro de um concerto de qualquer coisa, fazia assim, e ficava reparando as pessoas entrando e tal. Isso antes desse papo da pandemia. Quando veio a pandemia, a live se tornou uma ferramenta mesmo, uma alternativa de verdade, eu embarquei imediatamente. Com a live, a primeira que eu fiz um teste. Vou levantar uma grana aqui para uma associação
da minha terra, que chama uma fundação que chama Fundação Monique Leclerc. É uma francesa que veio da França com uma turma de religiosos e foi para a minha terra em 1968. Faz um trabalho social lá maravilhoso, incrível negócio, como é que a pessoa chegou lá, não tinha nada, e o que tem hoje lá. São Domingos do Prado, Monique Leclerc, irmã Mônica, está com hoje 104 anos, morando lá, em São Domingos do Prado. Olha, que legal. Muito bem. O que eu fiz? A primeira live, eu falei, eu vou fazer um teste com isso aqui, cara. Montei um esquemazinho aqui, tudo, e fiz uma live para arrecadar uma grana para eles. E deu certo, nós arrecadamos, assim, tipo uns redondos, assim, uns R$7.600, R$7.800, uma coisa assim, direto para depósito no banco para eles. Não tinha Pix, é depósito no banco. Aí eu falei, caramba, que legal isso, cara. E eu tinha muita vergonha de fazer isso para pedir dinheiro para mim. Tem uns artistas, isso que você falou é curioso, tem muitos artistas que ficaram envergonhados. Não, eu fiquei com muita vergonha disso, fiquei muito envergonhado. Falei, nossa, agora depois eu pensei, mas aí até com os amigos me convenceram, não, mas quando alguém vai te assistir num teatro, não paga para entrar, só que tem um preço fixo, seja lá o que for. Claro. Mas aqui a ideia agora ficou assim, você paga o que for possível. Beleza, e assim eu fiz, já a partir de uma segunda ou da terceira, e começou a entrar um dinheirinho, pouca coisa, 2.000, 3.000, teve um ano que deu mais, deu 4 ou 5, não sei, e assim foi. Então, eu falei, caramba, eu vou ter que me virar com isso aqui, eu e o resto do mundo, né, que está nesse negócio. Todo mundo, o problema é que todo mundo estava fazendo isso também, né? Todo mundo fazendo isso. Exatamente. E aí, mais engraçado, todo mundo estava colaborando, cara. Esse negócio rolou um troço geral assim, todo mundo andou a colaborar com todo mundo. Tremenda solidariedade. Eu mesmo aqui colaborei com várias lives, muitas lives. Claro, o sujeito não podia dar R$50, dava 12, dava 7, dava o que fosse possível. E assim foi. Então, essa parte me incomodou, mas eu falei, mas é a saída. Eu vou ficar firme nela. E fiz. Aí teve um momento que eu criei uma... Isso a partir da hora que não podia mais sair de casa, né? Entendeu? Foi esse o ponto. Aí eu falei assim, vou fazer minha discografia. E criei uma historiazinha, uma marca, que o tempo todo eu fazia um disco. 10 lives, 10 discos. Eu selecionava tantas músicas de cada disco, fazia uma live só sobre aquele disco. E ia conversando fiado para danar, ia contando história e tal. Deixa para quebrar 1h15, 1h30 e tal. Aí até que alguém falou comigo, Celso, está muito longo, você está fazendo as coisas muito longas. Aí eu pensei assim, mas se eu fosse escrever um livro, eu ia fazer o livro pelo tamanho ou pelo conteúdo? O conteúdo vai me levando até ele terminar. Exato. Então, eu falei, às vezes o programa aqui também é muito longo, mas a gente está contando a história do artista. Aí eu passei a fazer assim, então cada disco vai durar o que for. Eu só tomei um cuidado de entrar sempre bem ensaiado, apesar de eu ter errado muitas vezes, porque era live, né, velho? Eu não estava acostumado a tocar só dentro do estúdio, para o microfone e o camarada trabalhando ali, não estava acostumado com isso. Então, tem muito erro, mas não importa, o erro faz parte do negócio, é milionária a contribuição do erro, como dizia Oswald de Andrade. Então, vamos embora, deixa o erro aí também. E aí fiz 10 lives. E nesse intervalo todo, de 10 lives, tinha esse negócio do pessoal contribuir. E teve contribuição boa, velho. Isso quebrou o galho. Quebrou o galho, entendeu? E agora, só em dezembro de 2021, que eu fui voltar para o palco. Fui tocar aqui no norte de Minas Gerais, uma cidade chamada Araçuaí, que era um chamado Vale do Jequitinhonha. É uma região onde as coisas são muito difíceis, mas onde eu fui com muito prazer e nas condições deles. O que deu, é isso aí. E aí voltei para o palco. Então, eu lidei assim, com a história das lives dessa maneira, como todo mundo fez da live o melhor possível, né? Fez desse limão chamado live, uma bela limonada, né? Alternativa. E você produziu, você compôs durante esse período também? Compôs.
Compus, eu não sei se eu comporia mais se não tivesse a ideia de pandemia. Eu acho que não, eu vim no meu ritmo normal. Porque composição é uma coisa de dentro de casa minha, nesse lugar onde eu estou aqui, fico aqui e tal. Leio em Paraná e toco em não sei o quê. E não compus mais por causa disso, não. Poderia até ser o contrário, né? Porque o negócio pode te afetar de alguma maneira. Então, mas você colocou no ponto correto. Tanto o sujeito pode não fazer nada, e alguns até desistiram, né, Celso? Eu tenho que depoimentos aqui que eu acompanhei, músicos de alto nível que largaram a carreira, falaram, não dá para sobreviver, vou fazer outra coisa. Uber, vou vender comida, vou fazer tudo, né? E outros que fizeram assim, falaram, não, eu preciso estar na ativa e quero muito compor e tal. Tem um exemplo maluco aqui, o Chico César fez mais de 100 músicas, 100 mil não, 100 músicas durante esse período, e com vários parceiros, né? Fazendo uma demanda para ele mesmo e para os outros, compondo. Entendeu? Era uma muito bom. Uma forma do cara melhorar, né, da saúde mental mesmo. O Chico César, não, isso é sensacional, o sujeito que tem essa capacidade produtiva, né? É genial. Chico César é fabuloso, né? Exato. E aí tem essa coisa, ele procurou fazer ao contrário, foi da turma dos hiperativos, como eu digo, né? Tem os deprimidos e os hiperativos. E os confusos, né? Que a gente também encontrou muita gente que não sabia o que fazer. Os confusos? É o nome deixa quieto. Deixa quieto. Pode falar, é o nome do seu conjunto de baile de 1968, é isso, né? Os confusos. Sensacional. Confusos. E tinham muitos confusos. Só é gozado até que você não pôs em inglês, porque na minha época as bandas todas inventavam o nome em inglês, né? Que a gente achava mais bonito. Os confusos até fez em português, mas tinha um grupo na nossa época aí, era tudo em inglês, as bandas tudo em inglês. Tudo em inglês. Mas essa turma que ficou confusa também, e era natural, porque né, não sabia o que fazer. Nós aqui ouvimos muito falar, vou lançar o disco, eu tenho um disco para lançar. Aí perguntava, você acha que devo lançar? Eu falei, não sei, não sei o que te dizer, se pode ser lançado ou não. Aí tem uns que aguardaram um pouco, né, pelo menos 2020, para lançar um pouquinho mais adiante. Até porque vocês têm uma estrutura, os músicos em geral, não sei se é o seu caso, lança o disco e quer fazer o show do disco, né? Que é uma coisa meio natural, né? Então tem isso, lança o disco, quer fazer o show de. Aí tem uns que não ia ter show, mas você acha que vale a pena lançar? Aí ficou no ar essa questão. Alguns lançaram e outros esperaram o momento certo. Agora, esse ano está tendo uma série de. Estava represado, né? Uma série de shows, de espetáculos, todos, né? Que estão voltando, os teatros estão lotados, as agendas e tal, porque ficou represado esse tempo todo, né, Celso? Então, você se deu bem, aí, apesar dos problemas todos, de saúde de todo mundo, né? Se é que se pode dizer que alguma pessoa se deu bem nesse momento, né? Mas pelo menos sobreviveu, né, Celso? Eu não sei se foi o caso aí em Belo Horizonte, de alguns amigos que foram embora, a gente tem uma lista aqui que eu nem gosto de pensar, de músicos que foram, né, nessa pandemia, que é muito triste, né? E a gente faz sempre homenagem a eles, todos os grandes músicos que passaram aqui, né? E nomes da música brasileira, que certamente você gosta, como Aldir Blanc e outros tantos, né? Que foram embora durante esse período. Enfim, mas agora a gente tem que ir para frente aí, que é um novo momento, uma transição, né? Agora, Celso, você está comemorando os 70 anos com shows, é isso que já que estamos voltando agora, depois das lives e tudo, você já se organizou para o show? Fale um pouquinho sobre isso. Já. Então, bom, a partir de dezembro de 2021, como eu falei, eu já tinha começado a ir para os palcos. Consegui fazer tantas coisas. Mas eu já estava com essa ideia de fazer um disco esse ano, 2022. Eu tinha material recente e tinha coisa antiga. Aquelas coisas que ficam estocadas lá, uma hora dessas, elas podem aparecer. E elas apareceram, e coisas antigas, do final dos anos 70 e do meio dos anos 80. Você tinha gravado no cassete? Como é que é isso? Tinha gravado no cassete. Uma delas estava no cassete. Tá certo. Está aqui comigo, E a outra, de 1987,
eu sempre tive ela na mão assim e tal. Não... Essa estava gravada num DAT. DAT, já um pouco mais evoluído, mais para frente. Muito mais. Então, por exemplo, essas duas músicas eu peguei lá de trás. E as demais vêm de 2000 para cá, e a maioria é mesmo da agora, desse ano de 2022. Uhum. Então, eu estou fazendo esse disco patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, que é uma lei muito importante, assim como foi a Lei Aldir, que me permitiu também fazer um trabalho no meio da pandemia, que foi gravar um disco chamado Voz e Violão, como eu nunca tinha feito. Pegava as músicas, chegava no estúdio e gravava direto, tocando, no mesmo microfone, pau. Isso eu fiz, gravei 29 músicas assim, tá nas plataformas isso, pela Lei Aldir Blanc. Agora estou fazendo pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG, que é uma estatal de energia elétrica que é poderosíssima e é importantíssima, porque ela tem uma programação de incentivo, de patrocínios ao mundo da cultura, em geral, que é fundamental. E é um dinheiro nosso. As pessoas ficam... Essa conversa baixo nível demonizar a lei de incentivo, não se... É um absurdo isso, enfim. Mas é um dinheiro nosso que você pega aquele dinheiro, velho. Eu estou pegando esse dinheiro agora aqui da CEMIG, é muita gente envolvida e o dinheiro é gasto com nota fiscal. Claro. Paguei um músico R$350, nota fiscal. Estúdio, paguei R$18 mil no estúdio, nota fiscal, e assim vai. E vai empregando gente o tempo todo. Claro, gera emprego, e no riqueza. No final de tudo, quem ganha menos sou eu. Quando soma tudo, eu que ganho ironicamente, menos. É verdade. Ironicamente, é sempre assim. E inventar essa demonização das leis de incentivo à cultura, que é uma aberração, só podia servir a má-fé de muita gente, né? Ao uso deformado, né, de uma ideia tão importante e que, enfim, já distribuiu tanta coisa com o nosso próprio dinheiro, né, para todo mundo, em todas as áreas da cultura e tudo. Enfim, então estou chegando no final desse disco. Essa história da pandemia, que está um pouco meio no ar ainda, tem hora que eu ponho a máscara, tem hora que eu tiro a máscara, eu fico assim. Como eu disse, é transição, a gente entra na máscara assim. Então, nesse momento, eu estou quase saindo da pandemia, todo mundo, né? Vamos ver. Mas produtivo dessa maneira que eu falei. Então, disco novo está aí e foi feito nesse período de ficar muito dentro de casa, mas não é porque eu fiquei dentro de casa que eu fiz essas músicas. Eu fiz porque eu fiz na quantidade minha normal. Entendeu? É isso. E também comemorando um pouco os 70 anos de vida, né? Que é legal. Temos pois é. Esse vai falar, você pediu o tempo principal é 70 anos. Pois é, uma hora dessa você faz 70 anos. Não é toda hora. Não é toda hora, não. Outro dia eu falei com um amigo meu, você aproveita, você vai lá em casa, você vai me assistir, porque fazer 70 anos é igual você ver o cometa Halley. É melhor aproveitar a ocasião. Muito bom. É isso mesmo. E para contar da sua história, você considera o ponto inicial da sua carreira, que eu até exagerei, né? Porque você fala que fez a primeira música em 68, né? Usando os acordes dos Beatles e tal, né? E você considera 68 ou alguns anos mais tarde como o início da sua carreira profissional? A carreira profissional começou em 1983. 83. Esse é um marco. 83. Com o disco Coração Brasileiro. Aí é que começa tudo. Pronto. É porque aí eu deixei de ser funcionário público, que eu trabalhava no DR, Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais. Trabalhei lá, honrosamente, porque ser funcionário público, cara, não é uma tarefa fácil, não. Não é ser picareta, não. Se você é um sujeito picareta, você é picareta em qualquer lugar. Velho. Isso não tenha dúvida. Isso é verdade. Eu não sou, eu nunca fui. E a turma com quem eu trabalhei não tinha picareta nenhum. Todos nós trabalhávamos com muita seriedade, todo mundo.
serviço público, Claro. DR. Então, mas em 82 para 83 eu pude pedir demissão do DR, e aí, sim, aí que eu defino como o começo do mundo profissional, Então, é a hora que você começa a viver do que você faz. Viver de música. Largou o trabalho que você tinha e seguiu de música. Então, são quase 40 anos, né? 39 anos de carreira. Então, 70 de idade e 39 anos de carreira. É bem legal. Vamos começar a passear pela sua discografia, que você gentilmente passou aqui para nós, para a gente curtir, e vamos ouvindo, né? Pra gente, até como é que mudou o seu som, o seu jeito de cantar. É legal fazer essa... Eu gosto muito de, mesmo quem está lançando um disco novo, né? Como é o seu caso, a gente pegar, também contar um pouquinho da história. E você teve a gentileza de passar aqui para a gente dar uma pincelada, né, na carreira, na discografia. Vamos começar com O Coração Brasileiro, você acaba de citar, né, que você já começou bem, né, porque produzido pelo Milton Nascimento, também não é para qualquer um. Fale um pouquinho disso aí, desse primeiro LP, né, que aí era o tempo do LP, né, esse disco, e depois a gente vai ouvir primeiro Coração Brasileiro, depois Nós Dois, do disco Feliz de 88. Então, fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir, e claro, o começo, né, de carreira com esse disco Coração Brasileiro, que depois o Milton gravou, né, no Ânima, né? Foi. Isso, porque em 1982 eu montei um show aqui chamado Coração Brasileiro, com minhas músicas. O Milton Nascimento foi lá assistir, levado pelo Tavinho Bretas, grande amigo dele, e o Milton já era também amigo do Juarez Moreira, violonista, e o Juarez Moreira tocava comigo nesse show. Então, o Milton foi assistir. E aí ele curtiu a coisa toda, tal, já estava sugestionado, né? Foi lá assistir. E você já estava em Belo Horizonte? Você estava em Belo Horizonte? Já, DH, Porque o Milton Smith passou uma temporada aqui no início dos anos 80, dá uma reciclada, baixar a bola e tal, ficou um tempo legal aqui. Uhum. Então, eu assisti e tal. Aí depois foi na minha casa. Aqui em Belo Horizonte tem um edifício Panorama, é um edifício muito conhecido aqui da cidade. Então, ele foi lá e pediu para tocar o repertório todo do show, mais música e tal. Depois fui na casa dele, onde ele morava aqui, no apartamento dele, toquei tudo de novo e fui montando. Porque, num certo momento, ele falou assim, você não tem disco, não? Eu falei, não. Então, você vai ter um agora. Que legal. Que legal. Aí foi aquele baque. Mas, antes disso, ele falou comigo, eu quero gravar uma música sua. Isso em 82, na época do show. Uhum. Claro. E aí ele escolheu o Coração Brasileiro. E aí eu perguntei para ele, quem vai tocar esse violão aí que eu toco? Porque o meu violão é muito particular, né? Não, nós, os músicos brasileiros, violonistas e compositores, sempre criamos um troço que é igual boca de bode, é encaixado. É violão, letra, né? Melodia e harmonia, esse troço anda junto. Interpretação, isso tudo anda junto. E aí, o caso do Coração Brasileiro é esse. Aí eu fui perguntar para ele quem ia tocar o violão, ele falou, não, você que vai tocar. Aí eu tomei um segundo baque, porque eu não imaginei que eu fosse tocar violão no estúdio, que o Milton Nascimento do outro lado cantando. Nunca imaginei isso. E isso aconteceu. Ele aprendeu a música. Ele tem um método muito curioso de aprender as coisas, cara. Ele fica calado ouvindo. Ele não balbuciou assim na minha presença, em momento algum, qualquer frase do Coração Brasileiro. Ele não cantou nada. Nada. Ele internaliza a música. Vai para cá a cabecinha dele, velho. Que negócio genial. Aí fomos para o estúdio. Quando eu chego no estúdio, ele cantou. Eu acompanhando o violão. E aí falou assim, você que vai tocar. Eu falei, que bom. Aí eu fiquei confortável. Aí chamamos o grupo Aquiti, daqui, de Belo Horizonte, para participar do arranjo. Juarez Moreira também deu uma canja lá no violão. Tem o Bento Menezes, que também é outro violonista daqui, está um pouco sumido. Enfim, fomos para o Rio de Janeiro, gravamos. Aí, 82, ele gravou isso no disco Ânima. Ele, 82. Aí falou comigo, agora vamos produzir o seu disco. Aí foi genial. E depois eu fiquei sabendo uma coisa, Colibri, que é o seguinte, que ele tinha direito a um dinheiro
na gravadora da época, que chamava Ariola, Uhum. e tinha um dinheiro para receber. Ele falou assim, eu vou trocar esse dinheiro por lançamentos que eu queira fazer. E pegou um dinheiro que eu não sei quanto que é e gastou em alguns, produzindo alguns discos, e só cobrou da gravadora que ela lançasse os discos. E assim fez comigo e com outras figuras por aí. Mas comigo, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo não tem muito tempo, que era esse dinheiro. Quer dizer, era um dia dele, velho, dele, sei lá, comprar apartamento, fazenda, carro com um avião, o que quisesse, entendeu? Comprar doce de leite, chinelo de dedo, o que quisesse, cara. E ele gastou dinheiro assim. Então, ele Entendeu? Olha investiu que na coisa. produção do seu disco, não é? Ele pessoalmente, né? Então, E saiu então pela Ariola também? Ou é o foi por Ariola. Ah, tá. O meu disco é o Ariola, Ariola da época, né? Ariola. Isso. E Que aí, foi bom, que ele saiu da Odeon e foi para a Ariola. A Ariola, eles é, davam dinheiro, davam até como se fosse um jogador de futebol, luvas, né? A gente lembra do jogador de futebol que vai comprar, vai sair de uma coisa. Antigamente tinha no passe, o cara ganhava uma grana para ir para outro lugar e tal, né? Hoje ganha, mas não chama luvas mais, né? Agora é já direto na contratação. Mudou um pouco isso. Mas ele ganhou luvas, ele ganhou grana para sair exatamente. e ir para a Ariola. Ele e vários cantores É, que fizeram essa migração. uma parte desse dinheiro ele gastou assim, Olha, incrível, entendeu? né? Muito Incrível o legal. negócio. E é bom saber, né? E é mais uma homenagem ao querido Milton Nascimento, esses 80 anos dele aí na estrada, né? Despedida da estrada, é uma coisa muito comovente, né? Quem tem visto aí os shows, não sei se você viu aqui. Aí em Belo Horizonte ele já cantou, né? Fez a despedida, Não, não sei. aqui vai ser o último. Ah, vai ser o último. Eu pensei que era o primeiro, ao contrário. É, Vai ser o último, aí, que vai ser emocionante também para vocês, né? Todos que têm uma ligação com ele, né? E a música Ou Nós Dois, já do disco de 88. Como é que foi a partir do primeiro? Você conseguiu seguir uma carreira, se organizou bem a partir daí, do lançamento, da produção do Milton? Se expôs mais, você veio para São Paulo, para o Rio, se organizou mais? Como é que foi a partir do não, a lançamento? partir daí, pois, eu sempre tive essa ideia, né, de que eu tinha que fazer carreira na música. Né? Essa Aham. ideia, isso não começou em 1968, não. Isso começou. Se eu te falar que isso começou quando eu ouvia a rádio em São Domingos do Prata e imaginava que eu podia Imagino. ser lá dentro do rádio, isso é comum, né? Todo mundo é assim, o cara quer ser Claro. artista, ouve o rádio, imagina que está lá dentro, vê a televisão, imagina que está na televisão. Então era isso, eu imaginava que que eu podia tocar na banda de música. Por quê? Porque era a banda de música e era a música que eu via ao vivo. Era essa música que a gente via ao vivo, né? Ou nos bailes, né? A música ao vivo era assim, né? São Domingos do Prata, lá dos anos 60, né? Da minha adolescência, da infância para a adolescência. Então, desde ali, eu estou nesse negócio, cara. Nunca teve uma quebra, assim. As dificuldades, os percalços são uma coisa. Agora, quebra da vontade, quebra da intenção, nunca houve. Lá de quando eu tinha... Desde quando eu tinha 4 anos de idade, que eu subia como é que fala, nas gavetas da cômoda da minha mãe, que ela era costureira, guardava as coisas lá, os livros, retalho, etc. Subia lá para ligar o rádio telefônico do meu pai. Legal. Pronto. Então, aliás, tem uma história genial desse negócio do rádio telefônico, se a gente tiver tempo, eu conto, desse negócio do meu pai. Pode contar, fica à vontade. Vou contar Fale agora aí. aqui, porque o negócio Claro. do rádio, olha só, então eu tinha lá 4, Nós 5 estamos anos de idade. comemorando 100 anos de rádio também, tudo a ver. 80 anos do Milton Nascimento, 100 anos do rádio, a gente junta tudo aqui. 70 anos do Celso Adolfo, vamos em frente. Vamos juntar tudo. Então, o negócio é o seguinte, o rádio, um belo dia, teve um barraco lá em São Domingos do Prata com meu pai. Meu pai era eletricista. O prefeito de São Domingos do Prata, e meu pai chefiava como é que fala, uma pequena usina que gerava energia elétrica que dava para a cidade. Né? Aí, o prefeito manda o meu pai fazer uma cobrança geral na cidade, porque a luz era de graça, e aí meu pai sai cobrando lá, assim, tipo R$10 de cada domicílio. E teve um sujeito lá que falou que não ia pagar.
e não pagou e ameaçou meu pai, porque meu pai era muito CDF, e deve ter, sei lá, contra-argumentado com o cara falou, vou te matar. Olha, que loucura. Coisa feia, velho. E aí, um belo dia, meu pai contou isso para o prefeito. E esse prefeito, ele hoje é um senhor de 80 e tantos anos, ele já contou essa história para mim, já confirmou. Mas olha que loucura. Então, eu morando ali em São Domingos do Prado, 68, por aí, 69, vim para BH, né? Mas 68, por aí. Um belo dia, meu pai chega lá em casa com um revólver. Eu vi isso, ele chegando. Minha mãe já falou com ele, Ziquito, pode, vai dando a volta e vai voltando, e vai some com isso daqui. Então, o seu Ziquito, eletricista, entrou por uma porta, saiu pelo fundo e voltou com o revólver lá, sei lá para onde, que ele arrumou esse diabo esse revólver. Esse revólver era para ele se defender, velho, do sujeito que ameaçou matar ele. Claro, que o cara vai matar. Por conta do negócio de cobrar R$10 da luz lá. Mas olha o final da história. Ele volta com o revólver. Larga o relógio para lá, o revólver para lá e volta com um sabiá. Sabiá na gaiola. Aí a minha mãe fala assim, Ziquito, aqui em casa não tem passarinho preso, não. Passarinho aqui em São Domingos do Prado solto, tá tudo, os passarinhos ficam voando. Pode sumir com esse sabiá. Meu pai voltou com o sabiá. E foi numa sequência, velho. Voltou com o sabiá. Não sei em que momento, lá ele aparece lá em casa uma fechadura, dessas fechaduras, porque São Domingos do Prado é uma cidade muito antiga, já tem um patrimônio colonial, tipo Ouro Preto, Mariana, que é muito perto ali atrás do Ouro Preto, Mariana, já teve essa influência toda, entendeu? E arquitetônica, não tem mais nada hoje, mas naquele tempo tinha. Então ele chegou lá com uma fechadura daquelas grandes, aquelas portas antigas, com aquela chave desse tamanho assim, chegou com a fechadura. Eu lembro disso nitidamente, de ver essa fechadura. Cara. Essa fechadura ficou lá. Um belo momento, cadê o rádio? O rádio foi o início de tudo, cara. Ele pegou o telefone, trocou no revólver, que trocou no sabiá, que trocou na fechadura, e nós ficamos sem rádio. E assim terminou a história, cara. Olha que loucura. Então, o rádio telefone, que era maravilhoso, desapareceu da nossa vida. Assim, acabou fonte de dinheiro para pagar a defesa do seu pai, que não deu certo. Para se defender, mas não aconteceu nada, porque foi uma coisa horrível essa ideia, né? Não tem esse negócio de andar armado, coisa horrível esse troço. Então, mas aí desde aquele momento, então estou falando, desde os 4 anos de idade eu lembro disso, mas isso que eu estou contando eu já era mais rapazinho, né? 67, 68, por aí. Então, eu nunca tive nenhum rompimento assim na minha linha, com esse negócio de querer tocar violão e tal, até porque do lado do meu pai e do lado da minha mãe, todo mundo era músico. Meu avô materno era regente de banda de música, meu pai era saxofonista da banda dele e clarinetista, e meu pai também tocava violão muito bem, e quando ele era menino, ele conta que tocava violino. Então, tem a aptidão musical dos dois lados da família, dos Marques Afonso e dos Gonçalves, lá de Nova Era, os Marques Afonso de Portugal, Jaboticatubas, São Domingos do Prata. Então, a música está aí o tempo todo, não tem rompimento nisso. O rompimento foi a necessidade de sobreviver, né? Aí você foi fazer um curso, para... Aí tive que fazer o chamado curso profissionalizante, né? E ninguém entendia que fazer um curso de música também era profissionalizante, né? Na época não tinha isso, né? Não tinha. Não, até hoje continua não tendo, viu? Porque tem uma quantidade de gente que ainda não entende que se você fizer qualquer curso bem feito e tal, ele é profissionalizante, vai te fazer muito bem, cara. E aí você fez o curso de quê, exatamente? De estradas. Por isso que eu fui trabalhar no DR. DR, pronto. Entendeu? Perfeito. E aí, em 82, teve o tal show Coração Brasileiro. Depois, em 83, o LP Coração Brasileiro, e aí fui. Foi em frente. Aí a coisa foi para frente. Legal. Fala um pouquinho, então, do CD Feliz, ou LP e CD Feliz, a música Nós Dois, que a gente vai ouvir, de 88, isso. Que é o segundo disco. Isso aí foi o primeiro disco
realmente independente que eu fiz na época, porque o meu contrato com a Ariola, ele começou com o Coração Brasileiro em 83, mas se encerrou depois de uns acertos entre nós, ali mesmo, entendeu? Para frente. E aí mas eu já estava no ritmo de tocar muito, e já estava ficando um pouco conhecido e tudo, e já estava conseguindo ganhar dinheiro, bem. Eu juntei dinheiro e fiz o disco, cara, na tora. Chamei o Túlio Mourão para trabalhar comigo e fiz o disco. E aí eu tinha a música Nós Dois. E pronto, essa música tinha sido feita lá no tal Edifício Panorama, em 1982, no mesmo momento que Milton Nascimento apareceu na minha vida, e ela entrou, a partir dali, ela parte... No LP CD Feliz, é isso? No LP CD Feliz. Então vamos ouvir, então, na sequência, começando a carreira do Celso Adolfo, o LP Coração Brasileiro, com a produção do Milton Nascimento, que depois grava essa música no Ânima dele, né, no disco dele, e de 1988, do LP e CD Feliz, Nós Dois. Vamos ouvir, então, na sequência. Roda! Estamos de volta com o Celso Adolfo, diretamente de Belo Horizonte, ele que é cantor, compositor, violonista de São Domingos do Prata, com muito orgulho, por isso que ele está lançando o disco Pratiano, que é em homenagem à terra natal, não é isso? Essa é a ideia, certo? Comemorando 70 anos e quase 40 anos de vida artística, né? Você falou que 82 foi o show importante, aí dá a data redonda de 40 anos também, né? Eu estava fazendo os cálculos aqui, aí fica 40 redondo. Mas, ô Celso, depois disso, desse lançamento dos 2 discos, você já está na carreira aí e segue em frente, né? Como é que foi? Que dificuldades você teve fazendo um trabalho independente? Primeiro, com o apoio do Milton na Ariola, depois independente, e aí, que rumo tomou a sua carreira? A gente está contando aqui uma biografia sua completa e discografia aqui na Netflix Colibri aqui. Isso. É isso mesmo. O negócio é o seguinte, cara. Bom, 1988, né? Nós estamos aí. Mas em 1985, a tecnologia digital chegou na música. Isso. Então, eu me lembro que eu ainda estava na Ariola, e a Ariola promoveu um encontro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, um encontro de muitos artistas, para apresentar a tecnologia digital no disco. Então, eles levaram um CD, bonitinho assim, numa capinha, com uma sinfonia de Bruckner, eu lembro disso perfeitamente, e botaram para tocar, para todo mundo sentir o impacto de uma coisa tocada num toca-disco, no LP, e depois outra coisa tocada no vinil, no CD. No CD. E naquele tempo ainda não se gravava na linguagem digital. Pegava-se, às vezes, um LP, estava ali, botava ele para tocar, gravava o áudio da caixa ali, e ele transcrevia aquilo para um CD. Então, por isso que tem muito CD na época, o som era ruim? Não. É porque era o som copiado do LP. Depois começou a ter gravação em plataforma digital, o que é outra coisa, né? E também os caras, aí muitas gravadoras, vamos fazer uma crítica aqui, muitas gravadoras pegaram os vinis, né, da época e transformaram em CD sem a devida qualidade técnica, porque tinha uma tecnologia já de masterização específica, né, e de mixagem e masterização específica para o CD. E aí muitos artistas, eu tenho vários aqui depoimentos de artistas que ficaram chateados mesmo com a cópia em CD do álbum de vinil, né? Muitos deles até reclamaram, né? Eu vi aqui, só para citar o Paulinho da Viola, também vai estar fazendo 80 anos, grande figura. Tudo que foi feito de CD para ele não gosta. Ele prefere, ele acha que o vinil tinha um outro som e não chamaram os artistas, o próprio Paulinho e outros músicos para fazer essa passagem, né? essa masterização, essa mixagem para o CD. Então, tem coisas lá que estão cortadas do som. É um negócio muito louco que fizeram. Vamos que vamos. Agora vamos lançar CD, vamos que vamos. Aí pegar os vinis e lança CD sem o tratamento necessário, que o artista fica revoltado, né?
Eu já dei um exemplo aí do grande mestre. Mas quando eu fiz o CD, quando eu gravei o LP ainda, LP, Feliz, em 88, ele foi totalmente analógico. São totalmente analógico, LP e tal, tudo analógico. A tecnologia digital já estava andando por aí e tal, mas eu só fui usar a tecnologia digital mesmo em 1989, porque ali sim, você gravava ainda tudo analógico, na fita, mixava na fita de rolo, mas você podia mandar aquilo para algum lugar, como foi o meu caso. Mandei para os Estados Unidos para uma empresa chamada Masterdisc, lá de Nova York, e eles transcreveram a fita mixada para linguagem digital e devolveram aquilo numa fita VHS. Olha só. Só que naquele momento já tinha uns processos melhores, né, de eliminação de alguns ruídos, de agulha, algumas coisas que faziam corte de alguns agudos sobrando, algum chiado, os agudos e os graves, já tinha alguma coisa que melhorava isso. Ok, quando chegou para mim, eu lancei, aí sim, o primeiro CD brasileiro independente. Isso é uma outra história, nós vamos chegar nela mais para frente, lá no Anjo Torto. Mas é porque o assunto ele é interligado. Mas quando, no tempo do CD, do LP Feliz, eu já estava de olho nessa conversa. Claro. Eu já tinha conhecido o negócio lá em 85, lá em Gramado. Me lembro da Marina Lima. Sim. Cheia de moral e tal, prestes a fazer essa carreira maravilhosa que ela fez, lá em Gramado. Por acaso, até sentei do lado dela e do lado do Mazola, que era o produtor dela e de muita gente, Milton Cimento, etc. PB4, todo mundo, Chico. E fiquei ouvindo aquela conversa ali, foi muito legal estar ali, novato totalmente, ouvindo aquela turma ali. Legal, porque realmente aí entra a tecnologia e aí já se faz pensando já no CD diretamente, com outra qualidade, né? Mas que houve muita chiadeira aí, reclamação, melhor dizendo, né? Que nossa, chiadeira, muito, porque o pessoal pegava diretamente do vinil e passava sem nenhum critério, né? Sem supervisão técnica, nada. E aí ficava, você não consegue, você tem CD que você não tem uma qualidade, é melhor ter o vinil, né? Bom, e o vinil está voltando, dizem, né? Então, estamos aqui na expectativa, com algumas fábricas sendo montadas novas aqui em São Paulo, né? Já tem pelo menos mais 2, né, sendo montadas aqui em São Paulo, tem uma no Rio, enfim, não sei se tem em Minas já fábricas de vinil que estão voltando, mas isso vai depender muito da demanda, né? Estão dizendo que vai voltar, mas precisa esperar um pouquinho ainda, não é fácil. Vamos entrar já no Anjo Torto, já que você falou dele, né? Já na era do CD, com 2 canções, A Estrada do Barro Branco, né? E O Brasil, Nome de Vegetal, que, aliás, tem a participação do Milton Nascimento, né? Com aquele vozeirão dele, né? Em 1990. Fala um pouquinho dessas 2 canções, porque a gente vai ouvir agora, por favor. Tá. Vamos fazer uma separação aí. Brasil, Nome Vegetal, é do disco de 95. Eu acho que eu mandei alguma coisa errada para você aí, viu? Sim, tudo bem. Mas é de aí, 95. Tá bom, tudo bem. Mas em 1990, Anjo Torto é de 1990, que tem a Estrada do Barro Branco. Perfeito. A Estrada do Barro Branco nada mais é do que essas coisas íntimas da gente e que a gente faz porque a gente passou por ali, porque viu, porque gostou, porque viveu ali intensamente. Então, é uma estrada de terra antiga, no meio dessas montanhas mineiras, e no meio de mata e tudo, que ligava São Domingos do Prata a João Monlevade, por estrada de terra, e depois você pegava um outro ônibus para vir de João Monlevade para Belo Horizonte. Então, era uma viagem dolorosa, viu? Que ônibus ruim para danar. Quantas horas demorava? Não, de São Domingos do Prata a João Monlevade, numa estradinha de terra, toda sinuosa, descendo o Morro do Peão. O Colibri, você nunca vai subir nem descer o Morro do Peão. Você não terá uma maravilhosa experiência do que é descer no morro,
Eles chamam do peão porque fica assim, ó, entendeu? Só imagino. Você vai descendo, depois aí você pega um plano. Mas e quando você volta? Você está subindo o Morro do Peão, você vem aquele negócio assim, ó. É muito louco. Então, aquilo me marcava muito. E eu sempre viajo olhando as coisas. Eu, quando vou em São Paulo, eu fico vendo aí o prédio da Fiesp, fico vendo o prédio do não sei o quê, o prédio do MASP, o prédio da Gazeta, do Conjunto Nacional. Estou falando de poucas coisas que eu consigo lembrar em São Paulo. Você está falando da Paulista toda. Paulista aí, entendeu? O nosso Aliás, estúdio da rádio também é na Paulista, tudo aí. Está vendo? O Zé Miguel Wisnik fez uma música linda com o Carlos Renal. Exato. Como é que chama o nome da árvore? Jequitibá. Jequitibá, que coisa linda. É uma árvore que tem ali no Parque Trianon que eu frequentava também. A gente contou essa história aqui já. Eu já vi isso ali. Então, eu sou um prefeito do mundo, entendeu? Eu fico olhando tudo, fico olhando lixo na rua, gente passando, prédio bonito, prédio feio, árvore, eu fico olhando tudo, sapato dos outros, papel caído na rua, tudo, entendeu? Tampa de bueiro, nada, entendeu? Na medida possível. Então, eu vinha de São Domingos do Prata ainda menino, pela estrada do Barro Branco, porque no meio do caminho tinha um lugarejo chamado Barro Branco. O ônibus parava lá, recolhia mais gente e ia ter Jamonebade. Então, é a descrição disso. Mais umas viajadas, entendeu? Mas é isso. Agora você vê. Demorava para chegar na outra cidade até ir para Belo Horizonte? Quanto que descia o Morro? Demorava umas 5 horas. Nossa! E aí chegava na outra cidade até chegar a Belo Horizonte? Não, de São Domingos do Prata até João Monlevade, nessa estradinha de terra, a gente gastava umas 2 horas, porque era tudo muito lento, né? O ônibus muito lento, a estrada de terra muito perigosa e tal. Já era um tempo muito grande, porque a distância é muito pequena, cara. Deve ser uns 10 quilômetros, se muito. Mas demorava tudo isso. Mas numa estrada sinuosa, esses 10 quilômetros vira 40, né? Claro, sem dúvida. Você espichar ela, né? Mas de João Monlevade para Belo Horizonte, que também era uma estrada que, em linha reta, você gastaria 1 hora para poder... 45 minutos para chegar, você gastava mais 4. Era muito ruim. Estrada é muito ruim até hoje. É ruim. Mas então eu faço descrição desse negócio. Agora, deixa eu fazer um paralelo aqui, que eu sempre faço questão de frisar. Quando eu faço essa música, por exemplo, a Estrada do Barro Branco, ou quando eu faço alguma outra coisa citando as minhas particularidades da minha região, chamam isso de música regional, não raramente com um tom meio pejorativo, um tom meio de diminuição da importância daquilo. Isso eu sempre percebi. E tem isso, sim. Mas isso é uma burrice, né? Sem dúvida. Isso é uma burrice completa. Porque vou voltar no exemplo de uma música regional, porque foi feita na região, para a região, com as coisas da região. Jequitibá, São Paulo, Zé Miguel Wisnik, Carlos Renal. A música trata de quê? Das coisas daquela região, da cidade, lugar. Da Paulista. O que se passou ali é aquilo que se passou. Então, aquilo gerou uma música, gerou uma reflexão. Pronto. Claro. Quando eu falo da Estrada do Barro Branco, se eu citar uma árvore, ou um riacho, ou uma pessoa, ou a estrada em si, ou a poeira, você entendeu? O valor é o mesmo, velho. Claro. É isso. Você tá falando mas tem uma antipatia. O Colibri tem uma antipatia, velho, no ar, de tender a diminuir as coisas por essa diferença estúpida, entendeu? Eu estou falando aqui porque... Não, mas é música brasileira, Celso, não tem nada a ver. Eu acho que isso aí é ignorância. Ignorância. É preconceito e ignorância, basicamente. Você faz a música regional, a mais linda do mundo, a música do mundo, é a música regional, né? Isso é uma bobagem, né? São coisas de, não sei, preconceitos mesmo. Agora, você falou que a outra música que a gente teve a participação do Milton é do outro disco. Que nome é o disco? 95. Do disco Brasil, Nome de Vegetal. Já 1995. É o nome do disco, né?
Então vamos ouvir Brasil, Nome de Vegetal, que tem a participação do Milton. Como é que foi a participação dele? Para a gente ouvir na sequência a Estrada do Barro Branco, do disco Anjo Torto, e depois o Brasil, Nome de Vegetal, do disco Brasil, Nome de Vegetal, de 1965, com a participação do Milton. Como é que foi? Milton chegou no estúdio, você já tinha perdido contato com ele ou estava sempre com ele aí? 1995, certo? Certo. Acho que você falou 65. Não, eu falei... Não, 65 é porque está na minha cabeça, mas é 95, perfeito. É 95, exatamente. É claro. Está aqui, 95. Não, aí eu já estava tocando a minha vida e tudo, chegou em 1995, o Mazola resolveu produzir um outro disco meu, aí já era com dinheiro meu e tal, coisa minha, e aí veio, aí eu peguei e sugeri que o Milton Nascimento cantasse essa música comigo. Então, o Tavinho Bretas, esse meu amigo daqui de Belo Horizonte, amigo do Milton, ele costurou o negócio todo lá no Rio, ele ajudou demais. Aí eu fui lá para o Rio, fui para a casa do Milton Nascimento, e, de novo, aquela cena, velho. É uma cena que eu me considero um cara de muita sorte de ter presenciado isso. Eu chego lá, canto a música para o Milton Nascimento, toco ela toda, todos os detalhes, voz e violão, né? Violão, tanto que ela tem um violão também muito particular, viu? Isso que eu estava te falando, negócio do violão, as coisas, boca de bode. Violão, execução, harmonia, ideia, letra, tudo ali encaixado. É uma peça só. Quando eu toquei aqui para o Milton, está lá o Milton assim, calado, assim, ouvindo. Pronto. Aí fomos para o estúdio, chega no estúdio, eu começo a tocar e tal, e ele vai e canta. Já com a música internalizada, né? Ele canta na hora ali, porque já está na memória dele. O sujeito tem uma capacidade com melodia, assim, que é um pouco fora do normal, sabe? Bastante fora do normal. É gênio, é gênio. Você pode falar que é gênio, a palavra encaixa direitinho. É gênio. Impressionante. E foi assim que você gravou, ele chamou ele no estúdio, e ele estava no Rio, você estava onde? No Rio? Ou Belo Horizonte? Rio de Janeiro, no estúdio que chamava Impressão Digital. Uhum. Já estava mais no mundo do contexto da digital, mas a gravação, o sistema é todo analógico. Entendi. Entendeu? Você grava, até hoje assim, você grava, manda para a mesa e tal, os microfones e tal. A partir dali é que tem um equipamentozinho qualquer que vai transcrever aquilo para a linguagem digital. Tem vários estúdios aqui em São Paulo que estão fazendo exatamente isso, que não gostam assim, do processo inteiramente digital, fazem analógico, depois passam para o digital. Isso aí. Mas a própria mesa já tem um troço lá, cara, que lê todos os sinais que chegam para ela e já manda para a sua plataforma de gravação aberta na sua frente, no computador, e ali o cara já trabalha já digitalmente. É um negócio muito bonito, muito bom. E esse registro do Milton Nascimento histórico aí para a sua vida, né? Desse disco Brasil, Nome de Vegetal, de 1995. Vamos ouvir, então, essas duas? Eu lembrei agora que você falou do Milton de internalizar a canção, que você conheceu ele bem, né? Conhece ele bem, que é uma coisa maravilhosa mesmo, que o Cristóvão Bastos, uma famosa música clássico, Beatriz, do Edu e do Chico, né? Eu perguntei para ele, que ele faz o piano, né? Eu perguntei para ele em quantos takes foi, né? Essa curiosidade de jornalista. Aí o Cristóvão Bastos foi. Na verdade, foram dois. Um, que a gente passou a música, e segundo, ele gravou. Na verdade, é um só, né? E passou a música no primeiro. É isso, falando, né? O cara é louco. O cara é gênio. Então vamos nessa. Fale do Milton. Porque aquela melodia do Lobo, com a letra lá do Chico Buarque, aquilo é um show de genialidade para todo lado que você olha, né? É verdade. Harmonia, tudo, e a execução do piano também, do Cristóvão Bastos, é soberba. Agora, o Milton Nascimento chegou e cantou aquilo, ele estava com a voz dele ainda inteiraça, né? E cantou aqui de um jeito que aquela música pode ter mais 2.000 gravações. Não vai ter igual. Mas aquela dele, cara, ela tem um negócio ali. E a afinação daquelas aquilo é impressionante. Mais impressionante é saber que foi, na verdade, o primeiro passando... Mas é isso que eu estou te falando. Você sabe quantas vezes nós gastamos para gravar minhas coisas também lá com ele? Foi uma vez. Então.
É a passagem de som para ver. Passa aí, acerta o fone e pai grava. Isso, o camarada não é mole, não, viu? Não é para qualquer um. Então vamos lá, A Estrada do Barro Branco, do disco Anjo Torto, de 1990, e Brasil, nome de vegetal, do disco com o mesmo nome, de 1995, com participação do Milton Nascimento. Roda! Estamos de volta com o Celso Adolfo, diretamente de Belo Horizonte. Agora você precisa falar um pouquinho da sua terra, né? Você já falou dos caminhos até Belo Horizonte, né? E por que você teve que sair da terra aí? Você foi quando você mudou, você ainda é garoto, né? Você está aí com quantos anos quando você sai de São Domingos do Prata para ir para Belo Horizonte? Você largou tudo? Largou a família? Conta aí mais um episódio da sua biografia. Eu saí de São Domingos do Prata em 1969, né, para fazer 17 anos de idade em Belo Horizonte, né? Então, saí de lá para estudar, né? Minha mãe pôs todo mundo para correr. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Vim para cá para isso. Mas eu já estava no negócio, a viagem da música já era muito forte na minha coisa lá. Sempre foi. E eu já tinha... Então, naquela época, eu tinha um conjunto de baile. Você já passou pelo nome dele lá atrás de uma conversa nossa. Que eu gostei do nome. Fala. Os Confusos. Coisa linda. Os Confusos, cara. Eu criei esse conjunto de baile, mas eu tinha um problema terrível, porque eu queria colocar no baile música minha. Eu não só não tinha música bem feita, bem estruturada naquele momento, como também era impossível você colocar uma música sua num baile. Não existe esse negócio. O baile tinha que ser com músicas do momento. Então, o que reinava ainda em 1967, 68, era o negócio da Jovem Guarda. Claro. Era aquilo ali que ficava mais ou menos no ar aí. Roberto Carlos, Beatles. A gente ficava mais ou menos por ali. Então, o nosso conjunto Os Confusos fez o que pôde, né? Nossa Como é que era a formação? Você fazia guitarra base ou guitarra solo, caro Celso? Base. Se eu fosse jogador de futebol, cara, eu ia ser um camisa 10. É isso que entendeu? Ali que ia ser minha função, entendeu? Um Gerson, daquele Gerson da seleção de 1970, ou deixa eu lembrar de alguém. Dirceu Lopes, né? Ou Ademir da Guia. Ou Dirceu Lopes. Não, Dirceu Lopes não, porque o Dirceu Lopes ele ia mais para o ataque, mas seria o Zé Carlos, time do Dirceu Lopes do Cruzeiro, ou eu seria Toninho Cerezo, do Clube Atlético Mineiro. Pronto. E eu sou atleticano. Eu percebi que eu falei do Dirceu Lopes, você não gostou. Não. Eu percebi. Não, eu só posicionei porque o Zé Carlos, velho, eu vi o Zé Carlos jogar. Eu vi também. O cara jogava muito. Velho. Zé Carlos, Dirceu Lopes e o Tostão. Né? Eu vi pouco esse time jogar. Eu vi, na verdade, umas 2 vezes só aqui em Belo Horizonte, em 1969, né? Depois veio a Copa de 70. Mas eu vi um Palmeiras e Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, que eu fui lá assistir. Falei, não, tem que assistir esse jogo. E nós ganhamos, o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras ganhou de 2-1, se não me engano. Acho que foi. Um negócio assim. Gol do Fedato. O Fedato fez... Quem ganhou, eu não sei, mas o Palmeiras ganhou. Detalhe, não estou lembrando. Mas eu lembro de uma coisa. Eu lembro de uma coisa. Eu lembro de uma coisa, velho. Eu lembro do o que era a bola conduzida, trabalhada no meio de campo por aquele time. Verdade. E entendi uma coisa, finalmente, que era o que se ouvia falar, que Tostão jogava sem a bola. O Tostão já tinha sacado, e pouca gente usava aquele negócio com a habilidade dele, que era, ele fazia um movimento e levava 2 bobos com ele. É verdade. Entendeu? Ele fazia isso, ia 2 bobos com ele, e aí aparecia Dirceu Lopes. 2 timaços, assim, né? Cruzeiro e Palmeiras. Então era muito legal, era muito bonito ver isso. Já o Atlético Mineiro do Toninho Cerezo já era outro tipo de coisa. Aí tem o Reinaldo, que é um centroavante absolutamente genial do futebol brasileiro. Maravilhoso. Que foi caçado, né, pelos backs, e a carreira dele foi curta por isso. Mas vamos embora. Bom, a gente estava nos Confusos, a gente confundiu tudo aqui.
Aí os Confusos, cara, fizemos um baile lá e tudo, mas eu queria tocar música minha nos Confusos. Foi aí que eu vi que esse negócio não ia dar certo. Não ia rolar. Não ia rolar. Aí, mas de qualquer maneira, depois eu vim para Belo Horizonte e aqui também fundei um outro conjunto chamado Kizumba, com K. Kizumba. Bom. Nós fizemos umas bobagens aqui também, mas eu também sempre querendo pôr música minha. Também não daria certo. Aí eu parei com esse negócio de conjunto e fiquei, não, vou concentrar em continuar compondo e me virar aqui com o violão. E assim foi. Beleza. Agora, no conjunto, o que você gostava de tocar como guitarra base? Sempre guitarra. Jovem guarda mesmo? Ou você gostava de tocar umas coisas mais estranhas, assim, estrangeiras, Beatles, fora Beatles e tal? O que você curtia? Eu tocava um pouquinho desse negócio de Beatles também, até, né, Beatles é referência mesmo musical para mim naquela época, até hoje é uma referência importante. Mas o meu papel nos Beatles seria o do John Lennon. Sim, guitarra base. E não do George Harrison, porque eu não sou um solista, seria o John Lennon. O meu papel nos Confusos, se o John Lennon tocasse nos Confusos, ele ia fazer o meu papel. Entendeu? John Lennon. Muito bom a inversão que você propôs. Quer dizer, o John Lennon se o John Lennon resolvesse tocar nos Confusos, ele ia ter que entrar no meu lugar. No seu lugar, porque aí você já estava em carreira solo e tudo mais. É legal. É desse jeito. Mas é assim mesmo, né? Quantos conjuntos de baile o cara tem que tocar a música do baile, senão vai. Eu vou cantar uma minha aqui, os caras já fazem cara feia, né? Não rola, não pode. Não rola, os caras falam, vai cantar dele, o que ele está se achando e tal. É complicado. Tinha que cantar a música que o povão pedia, principalmente em baile, né? Em baile tem que atender o que o pessoal pede, não é fácil. Mas vamos passear um pouquinho mais, seguindo, já estamos em 2003, né? A gente contou um pouquinho, você já está em Belo Horizonte, já lançou alguns discos, né? 3, 4 discos, agora a gente está em 2003, que é o disco Tempo, e depois você lançou a música Flor Bem-vinda, do disco Voz, Violão e Algumas Dobras, que é bonito também, adorei. Então vamos ouvir 2 canções, O Tempo e Flor Bem-vinda, que você fale um pouquinho para a gente curtir, aproveitar esse tempo para ouvir um pouquinho mais da tua discografia. Diga lá, O Tempo, como é que foi? Então, já é o disco 2003, já estamos em 2003. O Tempo já foi um momento assim, de ficar na janela olhando, assim, ouvindo passarinho cantar. Eu morava num prédio aqui, que na minha janela, no prédio aqui, numa rua, que a minha janela do meu quarto ficava de frente ao consultório dentário da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que na Rua Albita. Então, eu ficava ouvindo ferrinho de dentista. Nossa, o dia inteiro. Que desagradável. Aí mas eu sempre também ouvia um bem-te-vi. Opa. Que sempre parava assim na beiradinha qualquer lá do prédio lá e cantava, mandava aquele canto lindo assim, e aquela coisa soava assim. E aí não sei que relação que eu fiz daquilo com tudo, né? Com o tempo, não sei o que, se fosse o tempo, não sei o que. Fiz uma relação qualquer lá. E aí comecei pensando na ideia nas imagens assim, para o tempo e tudo, e fui fazendo a música e vi que tem imagem de todo tipo, de estrofe, a cada estrofe tem muitas imagens em cada verso, que são a transcrição, a meu modo, das coisas que vão se passando e vão se substituindo, né? Aquilo vai andando ali, é o tempo. Então, essa música é assim, nasceu de um ferrinho de dentista, e a outra... Né? E a outra qual foi? Flor Bem-vinda, do disco Voz, Violão e Flor Bem-vinda. Essa música, sabe que ela foi classificada para o Festival da TV Globo em 1985? Uhum. Aquele festival dos festivais, né? Foi um festival da Globo. Não, o festival Festival Shell. Da Shell, Festival Shell, Tá. Festival Shell. E ali que apareceu a Leila Pinheiro, a Tetê Espíndola, mas não sei quem. Eu fui até a final com ela, mas é uma dessas músicas que tem referências indiretas ou metafóricas assim das minhas coisas particulares da minha vida de pratiano. Mas é porque quando eu comecei a fazer ela, eu estava pensando em fazer uma música com um fundo assim de
digamos, racial, assim, de etnia, uma coisa assim. Porque a minha família tem preto, índio e português. Esse é o trio, assim, formador No Brasil, né? Brasil. da minha família, diretamente é isso, entendeu? Uhum. Sem perreps, entendeu? Então, nós temos... muitos de nós somos imberbes, né? Por causa dos índios. Temos os cabelos variados e misturados, né? Entre o cabelo dos pretos e os cabelos dos portugueses. E que mais que eu falei? E português, né? E o português. Então, tem gente de perna curta, tem gente de perna comprida, tem gente, não sei o que tem gente de todo tipo de gosto, mas nós temos... E tem a terceira, né, a coisa principal desse negócio dos pretos e africanos é a musicalidade. Esse negócio aí veio com força entre nós. Então, está pensando em tratar um pouco desse troço todo aí. No começo da música, eu me perdi, a coisa foi me levando para o outro lado. Então, Flor Bem-vinda saiu de uma ideia e terminou em outra. Mas eu gosto dela muito, viu? Curioso, né? Você pensa uma coisa, depois vai saindo outra. Então, vamos ouvir O Tempo e Flor Bem-vinda. O Tempo é do disco O Tempo, né, de 2003, e Flor Bem-vinda é do disco Voz, Violão e Algumas Dobras, de 2006. É isso aí. Roda! Estamos de volta com o Celso Adolfo. O Celso Adolfo é pratiano. Quem é pratiano? Quem nasce em São Domingos do Prata. É isso? Falei certo ou não? Exatamente. Muito bem. Em Belo Horizonte, localiza o São Domingos do Prata para quem é ignorante em geografia. Estamos lá em Belo Horizonte, aí você vai a leste, mais ou menos, né? Isso. É isso? Então, Exatamente. fale aí um pouquinho. Diga lá. Se você for pela BR-381, que, aliás, vem de São Paulo e vai cortando Minas Gerais inteira, até a BR-116, no norte de Minas, Governador Valadares, é um corredor de caminhão, né? Corredor de tráfego de caminhão, de carregar mercadoria. Mas chega de Belo Horizonte até João Monlevade, dessa dita 381, que é um trecho horrível de estrada, muito sinuosa e muito... Mas não foi modernizada essas estradas? Ainda não, só tem 30... De Belo Horizonte a João Monlevade tem 110 quilômetros. Não. E de trecho duplicado, sofrivelmente duplicado. Porque isso é um ramo que eu entendo. Opa, é por isso que eu estou perguntando. É o cara das estradas. Pô. Desse trecho, 110 quilômetros até João Monlevade, só tem 37 quilômetros duplicados, cara, num projeto que é duplicação, mas o projeto já nasce morto, entendeu? É muito horrível esse troço. Então, se você for de João Monlevade para São Domingos do Prata, você vai andar 110 quilômetros e mais uns 12 até entrar em São Domingos do Prata por estrada asfaltada, entendeu? Agora, se você for aqui para Ouro Preto, é mais longe, mas é mais bonito também. Você vai até Ouro Preto, depois de 100 quilômetros nos redondos, Ouro Preto, Mariana não teve aquele negócio todo dessa marca, aquele negócio de rompimento da barragem, tudo aquele dia, tudo eu vi, eu estava lá nos dias, coincidentemente. E de Mariana até a BR-381, um pouco mais para frente, você vai andar mais uns 70 quilômetros, fica muito mais longe, mas é mais agradável. Então, assim, é dessa maneira que é a localização de São Domingos do Prata. E hoje tem aí, segundo as pesquisas aqui, cerca de 18 mil habitantes, né? Mais ou menos. É isso, Celso? Tem alguém pedindo uma chave? Pediram a chave para você. Pronto, já passou a chave. Perfeitamente. Quantos habitantes tem hoje aí? Cerca de 18 mil habitantes ou já aumentou? São Domingos, eu acho que tem menos, cara. Você até conferiu o censo. Estão fazendo um censo atualmente, né? Atrasado para danar para o sinal, mas estão fazendo. Eu sei que São Domingos do Prata, o município inteiro, que já foi muito grande, está bem mais enxuto atualmente, já teve em torno de 35 mil habitantes. Atualmente, dentro da cidade que a gente antigamente chamava de sede, na sede
falava-se assim, dentro da cidade, eu não estou muito certo, vou chutar assim, uns 13 mil a 15 mil habitantes. Eu acho ótimo. O IBGE de 2018 dá como 17.393 habitantes, só para... Tá vendo? Então é isso aí, ó. Pode ser que tenha. Às vezes muda um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Né? É verdade. Nem vou falar o nome do prefeito, porque aí você que pode comentar o nome do prefeito, que é curioso também, que é motivo de piada, né? É triste, mas é sempre a mesma piada. Fale aí, então, Celso. Porque o prefeito de São Domingos do Prata é o Fernando Rola, né? Atualmente é o Fernando Rola. Uhum. Mas a família Rola é de larga tradição na região, e dessa família Rola veio o João Rola. Também teve o Joaquim Rola. Uhum. E essa turma, cara, o Joaquim Rola, é que fez a Quitandinha, em Petrópolis. Ele teve uma participação poderosíssima no mundo cultural e ali do Rio de Janeiro, de Petrópolis, durante muitos anos. Então, ele ganhou uma quantidade de burro, uma tropa, e vendeu a tropa e se mandou de São Domingos do Prata. E ainda bem jovem, lá em 1900 e qualquer coisa. Depois ficou amigo do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte de 1940 a 44. Nesse período, eles trabalharam juntos aqui em Belo Horizonte, fizeram um conjunto habitacional maravilhoso aqui, moderníssimo, do Oscar Niemeyer, fizeram a Pampulha. Oscar Niemeyer. Isso foi um ensaio de Brasília, né? Pois foi, de fato. Foi um ensaio de Brasília, é esse. Belo Horizonte tem esse patrimônio riquíssimo dessas coisas do Niemeyer, mas por causa do Juscelino Kubitschek. E o João Rola e Joaquim Rola, cara, eu estou na dúvida se é Joaquim ou se é João. Bom, da família que tem a piada que sempre então tinha fala. o pessoal ficava sacaneando aqui, dias dos antigos, né? Que o Juscelino ia botar uma rola na cidade e tal, então todo mundo ficava fazendo essa piadinha de duplo sentido. Mas na verdade, cara, os caras eram danados, competentes, então. Competentes, ousados. Cara, o que o Juscelino Kubitschek fez em Belo Horizonte em 1940. É verdade. E o que ele teria feito se não tivessem impedido os projetos deles viários? Não, o JK não é para pouca coisa, não. Cara. É verdade. E nem Niemeyer e nem o Joaquim Rola. Perfeitamente. Entendeu? Mesmo com a piadinha de duplo sentido que ninguém aguenta mais. Mesmo com a piadinha. E aí, tudo que você está lembrando isso aí, esse aí é um bom prefeito atual, está fazendo o trabalho direitinho, incentiva a cultura. Quando você faz um disco chamado Pratiano, ele te ajuda também, porque você está divulgando a cidade, né? Ele tem um incentivo da cidade, como é que é? O lado cultural dessas pequenas cidades do interior que você descreveu. Fora Belo Horizonte, que é a capital. Eu estou falando, as pequenas cidades têm apoio cultural, porque é uma coisa que o artista sempre fica preocupado. Você mesmo falou, se não fosse leis de incentivo, você não estava lançando o novo projeto, né? Fale um pouquinho disso, da cultura dessa região toda. Os municípios pequenos, como São Domingos do Prata, e os da região ali, Nova Era, terra do meu avô, né? E outros que tem ali por perto são muitos, mesmo Ouro Preto e Mariana, que estão perto ali também, esses municípios não têm condição de reservar um pouco da sua arrecadação para poder bancar uma ideia de incentivo à cultura, uma lei, né, aprovada nas câmaras e tal. Eles não têm essa condição. Mas, sempre que é possível, esses municípios apoiam, sim, alguma iniciativa cultural, na medida que possam. Eu sei que eu posso contar com a minha terra para fazer alguma coisa, mas, para mim, eu sei dos limites deles, para mim me basta que, por exemplo, na hora de lançar o Brasil, o disco Pratiano, me basta que eles me ajudem com palco, com som, sim, hospedagem, uma estrutura para você poder... Estrutura mínima.
E isso eles dão conta. Isso eles têm bem estruturado. São Domingos do Prata tem isso muito bem estruturado. Tem equipamento de som lá muito bom, tem essa coisa toda, engraçado, tem tudo lá. E dessa maneira eles ajudam. Mas lei de incentivo, não tem são poucos condição. municípios de Minas Gerais que vão ter condição de ter, para poder abrir mão de um pouco da sua arrecadação para aplicar nisso. E eles aplicam como é possível, com o dinheiro que tem, né? É uma dificuldade, né, dessas pequenas cidades para poder apoiar a cultura, não é fácil. Vamos ouvir mais duas agora. Barcarola Lusitana, do disco Estrada Real de Vila Rica, de 2011, e o Remanso de Rio Largo, a música do disco Remanso de Rio Largo, a música Ralando Coco. Então vamos falar da Barcarola e do Ralando Coco. Aliás, a Barcarola tem participações gerais aí, eu ouvi muitos sons. Vamos ver se é quem eu acho que participou aí. Fala um pouquinho dessas duas canções. Então, vamos começar. A Estrada Real de Vila Rica é um disco de 2011 que eu passei pelo período colonial mineiro e fui fazendo músicas com temas soltos ali dentro desse período colonial mineiro. Porque em 1698, Portugal começou a fazer estradas assim, trilhas, né, com calçamento de pedra para passar carroça e tal, e burro e animais, para escoar o ouro que já estava sendo encontrado, né? Para fazer essa ligação. Eles começaram a fazer isso. Aí, quando chega no ciclo do ouro mesmo de Minas Gerais, a Estrada Real já existia ligando Ouro Preto Paraty. Era o chamado Caminho Velho. Sim. Depois fizeram uma ligação nova, Ouro Preto, Rio de Janeiro, que é mais perto, para escoar o ouro. Então, nesse universo todo aí, de história de todo tipo, de ouro mineiro desaparecendo e tal, mais ou menos o que acontece com Itabira, né? O minério de Itabira, as montanhas já se foram, muitas ainda irão, mas nesse período aí, com essa ideia da Estrada Real, eu falei assim, vou entrar nesse negócio aqui, fazer um tanto de música sobre isso aí. Então, fiz essa Barcarola Lusitana, está nesse contexto, né? E tem, simplesmente, para começar, para cantar comigo isso aí, o Renato Braz, né? Que é de São Paulo. Aí o Renato Braz é aquilo tudo que todo mundo já sabe, canta também com uma afinação e com uma limpeza de timbre. Lindamente. É uma coisa muito rara, viu? E tem umas vozes femininas também, queria que você falasse também, que fazem coro. Diga lá. Tem vozes femininas que estão aí. Você está falando de Barcarola Lusitana? Isso. Tem o Renato Braz e mais... Tem a Vanessa. Não, é a Vanessa que está aí? Agora você me pegou aqui, estou lembrando. Não é Barcarola que tem... Tem Renato Braz e mais algumas vozes que completam a sonoridade do disco, né? Vozes femininas também. Bom, aí que você tem que me dizer. É a Vanessa, é a Vanessa que está aí, cara. Não sei. Uma sei. cantora. É a Vanessinha, daqui de BH, mas está em Nova York há muitos anos. Ela canta aí comigo. Entendeu? Participa do negócio. Agora, eu estou me confundindo um pouquinho, porque tem uma música nesse disco que se chama Canoa do Guaicuí. Aí tem mais vozes femininas. Tá bom. Mas esse, o Barcarola é principalmente o Renato Braz, né? A participação do Renato Braz. E o Ralando Coco, que é do disco Remanso de Rio Largo. Esse de Remanso de Rio Largo. 2019, né? Já. É um disco temático de 2019, cujo lançamento foi interrompido por causa da pandemia, e foi chato isso, fiz poucas apresentações dele, mas é um disco todo baseado no Sagarana, do Guimarães Rosa. Entendeu? 3 músicas em 3 músicas eu reconto o Corpo Fechado, Sarapalha e Duelo. São 3 contos lá do livro. E depois eu saí dessa ideia de recontar as músicas, mesmo encaixando uma frase ou outra do Guimarães Rosa, e partir para outras coisas. Então, tem Ralando Coco, é uma música que tem quadrinhas,
do livro. Legal. Entendeu? As quadrinhas são do livro. Então, elas estão soltas. Eu juntei elas assim, misturei. E são várias músicas que tem assim. E Ralando o Coco são quadrinhos que estão no livro Sagarana. Então, o livro é todo nessa onda do Sagarana, entendeu? Legal. Guimarães Rosa, grande fonte de inspiração, né, para a música brasileira. Sagarana estava sendo lido pelo Theo de Barros e o Geraldo Vandré quando eles fizeram Disparada. O Theo me contou essa história aqui, fiquei muito... É mesmo? Eu não sabia que Olha. Que livro que vocês estavam lendo. Eles estavam lendo esse livro, Sagarana do Guimarães Rosa. O Theo e o Geraldo Vandré. Isso aí, legal, né? Saber essa história. Tá vendo? Importância do Guimarães Rosa inspirando os artistas brasileiros, os músicos brasileiros. Então vamos ouvir Barcarola Lusitana e, na sequência, Ralando o Coco. Roda! Estamos de volta com o Celso Adolfo Marques. Lembrei que tem mais um nome, Celso Adolfo Marques. Celso Adolfo está lançando o disco Pratiano, em homenagem à cidade dele, que a gente contou aqui várias coisas, São Domingos do Prata, né? Já localizamos tudo, e é uma homenagem à cidade comemorando 70 anos, né, de idade, né, completados agora no último setembro, não foi isso, Celso? 9 de setembro. 9 de setembro, e cerca de 40 anos de carreira, né? Porque juntando 82, o show que você conhece o Milton, e lança o disco em seguida, 39, 40 anos de carreira. E agora o 11º disco lançado, Pratiano. A gente está na reta final, e a hora agora, Celso, de você dar o contato para todo mundo, falar como a gente entra em contato com você, quais são os menores caminhos para conversar com você, como é que faz, Celso Adolfo, internet, como é que é? Isso, Instagram, essas coisas. Diga lá. As mensagens nas DM da vida, todas. Então, eu tô tanto quanto possível, administrado por mim mesmo, o que é uma porcaria, mas, enfim, é assim. Então, eu estou no Twitter, @CelsoAdo, ADO, @CelsoAdo, no Instagram, @CelsoAdolfo, _oficial. Sim. E no Facebook, facebook.com/Celso Adolfo. Está no TikTok também. Opa! No TikTok. TikTok eu tenho... TikTok eu fico olhando aqui, fulano tem 2 milhões de seguidores, outro tem 193 mil, um tem 14 milhões, eu tenho 73 seguidores, por enquanto. Vamos em frente. Vamos em frente. Os discos todos, esses 11 discos da sua carreira, estão todos nas plataformas disponíveis. A gente pode entrar aí nos Deezer, Spotify da vida e ouvir toda a sua obra? Todas. Todas as plataformas têm todos os discos. E esse que eu estou fazendo agora, o Pratiano, eu estou lançando nas plataformas aos poucos. Eu já lancei 2. Eu lancei a única música junina que eu fiz, eu lancei no período agora das festas juninas, né? Sim. Eu lancei Santo Antônio na Querência. Querência é o nome de uma fazenda que eu já frequentei muito aqui em Belo Horizonte. Santo Antônio na Querência, música junina, foi a primeira que eu fiz. E a outra que eu lancei agora, no dia do meu aniversário, 9 de setembro, no show no auditório da CEMIG, que patrocina esse disco. Sim. Eu lancei a música que chama-se Pratiano. Pratiano, que a gente vai ouvir agora no final do programa. Mas antes da gente ouvir a canção, que você já que é o título do disco, mais recente trabalho, além de você estar na internet e tal, esse trabalho, o CD Pratiano, vai sair disco físico, vinil, CD, vinil, o que você está pensando, ou fica nas plataformas? Eu acharia lindo se pudesse ter dinheiro para fazer o vinil dele, mas não tem. Nós não temos, não. Mas nós vamos fazer uma tiragem... Está prevista uma tiragem de 2.000 cópias de CD. Perfeitamente. Vai ser, parece que em matéria de disco físico, vai ser a última coisa que eu vou fazer, não sei. Mas eu tinha uma grande vontade de que esse disco também saísse em LP, sabia?
Vai sair. Não é só porque é nostálgico, não é porque também é bonito, o formato grande. É bonito, é bonito. Quadradão, assim e tal, é bonito. E fecha aí os 70 anos com o primeiro disco, Coração Brasileiro, que foi um EP. Faz um negócio arredondado, né? Beleza, isso aí. Agora, antes da gente ouvir o Pratiano, que a gente vai encerrar aqui o programa, eu deixo o espaço aqui sempre para os artistas como você, 70 anos aí de vida, 40 de carreira, para falar um pouquinho como é a situação de hoje do artista, como é que você se sente nesse momento, né, como artista trabalhando com cultura, como músico, compositor, violonista e tudo mais, nesse momento do Brasil. Se você está otimista, pessimista, realista, preocupado com o que vem por aí. Eu estou otimista. Eu estou falando de eleições, obviamente. Né? Tá. Eu estou pessimista, realista, preocupado, confiante, desconfiado. Mineiro. Eu estou nesse pacote aí. Mas eu estou muito chateado, cara. Isso aí não tem dúvida. De tudo isso, eu estou mesmo chateado, porque ninguém vive sem ouvir música. Ninguém vive sem ler livros. Ninguém vive sem ir ao cinema. Ninguém vive sem o conteúdo da televisão, para falar Ninguém vive sem o conteúdo cultural que está na internet. Quem produz esse negócio? São os artistas de tudo quanto é área. Né? Uma foto, uma imagem bonita, parada, um quadro. Ninguém vive sem essas coisas. Quem produz são os artistas. E por que os artistas andam sendo tão atacados recentemente, cara? Isso é muito ruim. Isso é de uma estupidez gravíssima. Isso é de uma má-fé muito séria, entendeu? A gente passar a sofrer ataques assim, de tudo quanto é tipo. Então, ninguém inventa cada aberração para atacar artista. Não, e aí quer atacar o artista porque ele retrata alguma coisa ao modo dele. Não, todo mundo tem o direito de retratar o que seja, a seu modo, e eu falo de um jeito, o outro fala do outro, fala de outro, e vamos junto, todo mundo falando o que é possível, e o saldo final disso tudo é que todos os pensamentos conflitantes, eles têm que tender para um ponto comum, não interessa em que momento, mas é um ponto comum entre os conflitos dos pensamentos. Agora, esse conflito não pode ser resolvido com revólver, né? Não, ele não pode ser resolvido com tapa na cara, com ameaça. Não é assim. Aí nós estamos puxando o país para trás. Quem está achando que está puxando para frente está muito enganado. Ou essa pessoa está muito atrasada, não saiu de onde estava 40, 50 anos atrás, ou mais, ou está enganada, achando que é assim que as coisas vão se resolver, na base da violência. Aconteceu há poucos dias aqui em Belo Horizonte, um sujeito, eu até sei onde é esse lugar aqui, está na internet isso, um sujeito que vem correndo na rua, todo atleta, assim, fortão, com seu cachorro, e tem uma senhora, funcionária de um prédio, jogando água com a mangueira, lavando a calçada com mangueira. Isso é a primeira parte. O sujeito chega nessa senhora, toma a mangueira dela, joga a água na cara dela e joga ela no chão. Bom, não tem áudio, só tem vídeo. E a mulher cai lá e tal. Essa imagem já está identificada, o sujeito é identificado e tal. Mas o que passou na cabeça dessa pessoa para poder atacar uma pessoa que está trabalhando ali? É com a desculpa de que ela estava gastando água? Não é. Não é. Porque se ela está gastando água, ela é um funcionário do prédio e se ele é um sujeito consciente, ele fala alguma coisa com ela, toca no interfone, procura o síndico do prédio ou faz uma reclamação formal, seja onde for, e conversa sobre aquilo. Gente, nós estamos no período de seca, não precisa estar no período de seca para falar do desperdício de água, né? Faz uma coisa assim, e não sair para a violência física. Não, violência, bom, esse é clima. Poxa, é um clima de animosidade. Não pode, isso está completamente equivocado, isso é muito equivocado.
Nós não estamos construindo nada na base do tiro, da arma na cintura, da porrada e da ameaça. Não estamos construindo, não. Nós estamos equivocados pensando dessa maneira. Entendeu? A melhor maneira é, os conflitos sempre vão existir, nós sempre teremos opiniões contrárias às nossas, entendeu? Mas você vai conversando, daquilo ali sai uma terceira coisa, que pode servir menos para mim, mas pode servir um pouco mais para o outro, ou o contrário. Mas isso não envolveu tapa na cara, tiro, ameaça. Claro, absurdo. É isso. É isso que eu acho que essa é a sua preocupação, muito. Apesar com essa coisa toda, né? Nesse clima que a gente está vivendo no momento. Né? E nós, os artistas, então, para voltar na gente, nós passamos a ser atacados assim, do nada, velho. Então, é muito fácil arranjar uma coisa simbólica qualquer para poder atacar, entendeu? Atacar o artista porque ele trabalha com lei de incentivo. Quem ataca não sabe o que é lei de incentivo, certamente já se aproveitou da lei de incentivo sem saber, já foi num cinema com preço baixo, já comprou um livro muito barato, já ouviu música, já ganhou disco, entendeu? Já foi num circo, qualquer coisa, entendeu? Que essa coisa está patrocinada, velho. O dinheiro de quem? É de todos nós, não é meu, não. O dinheiro que a CEMIG está me transferindo agora para eu gravar um disco, que começa com 15 músicas, mas eu estou tentando colocar mais 4 por minha conta, entendeu? Esse dinheiro é de um imposto legalizado, uma lei legal que sai dos cofres da CEMIG, que é um dinheiro nosso, cai na minha mão e ele retorna. Claro. Porque eu contrato muita gente para trabalhar comigo. E então o dinheiro circula, o dinheiro não é meu. Então as pessoas estão achando que a lei de incentivo à cultura, você vai lá, pega 80 mil reais na boca do caixa. Não é isso, não. E a prestação de conta é severa, viu? E tem que ser, eu concordo com ela. Eu fiquei às voltas agora recentemente, porque eu fiz um pagamento de R$350. E eu falei assim, caramba, onde é que está a nota fiscal desse dinheiro? Só isso, entendeu? Eu falei assim, eu cometi um vacilo aqui, porque eu não distraio de jeito nenhum. Qualquer pagamento é seguido de nota fiscal. No mesmo dia, entendeu? E eu, no final das contas, eu identifiquei. Eu fui atrás, identifiquei. Sabe por quê? Porque quando caí na Secretaria de Educação, de Cultura... Tem todo um rigor de acompanhamento. Vai aparecer lá. Cadê a nota desse R$350? Perfeito. Então, é fiscalizado, cara. E eu não. Então, a maioria de nós, do mundo artístico, a maioria esmagadora, não milita com fraude. Claro. A verdade é essa, entendeu? Então, é um dinheiro muito bem usado, um dinheiro nosso da sociedade, que vem por intermédio de uma lei aprovada. Que gera empregos. E vai mantendo a coisa girando. Claro, então, os estúdios que eu estou trabalhando agora aqui, nesse momento, estavam parados. Todo mundo voltou a trabalhar. Perfeito. É isso. É isso aí. A economia é assim que funciona, a economia da cultura, que as pessoas representam 6% do PIB, segundo Juca Ferreira deu uma entrevista aqui para nós na rádio. 6%. Não, cara, é isso economia, aí. Chamada economia criativa, nesse negócio é poderoso. No mundo inteiro é. Claro, e precisa ser valorizado aqui, né? Vamos nessa, então. Muito obrigado, Celso Adolfo, saúde para você, até a próxima. E a gente vai terminar com o Pratiano aqui, a música, né? E aguardando você em São Paulo. Tem previsão de vir aqui fazer o show? Não? Como é que tá? Eu vou fazer esse disco, a próxima sequência depois, a próxima etapa depois de gravar é fazer uma circulação com o disco, né? Beleza. E São Paulo, no Sesc de São Paulo, os Sescs todos de São Paulo, né? Estão na minha mira. Eu vou querer tocar aí, sem dúvida nenhuma que eu vou querer tocar, e em outros espaços que for possível fazer um voz e violão. Mas eu vou querer levar pelo menos um quarteto para tocar ao vivo aqui em São Paulo. Pratiano,
Legal. Em São Paulo. E a gente aguarda você aqui no estúdio e avisa quando estiver aqui em São Paulo para a gente divulgar mais ainda aqui nos nossos meios aqui, tá bom? Um abração, saúde e até a próxima, Celso. Um abração. Parabéns Muito aí obrigado, Colim. aos 70 anos e aos 40 anos de carreira também. Valeu. Tchau. Tão firme.